Eu sou Juliana Waterloo e esse é o Saúde Pra Quê? Um espaço dedicado ao diálogo transparente e descomplicado sobre saúde, fitness e estilo de vida. Sejam bem-vindos! Estamos no final de dezembro e hoje eu tenho um tema muito especial para conversar com vocês. É sobre o órgão mais complexo que nós temos e também o maior órgão do nosso corpo. Vamos conversar com o Dr. Robinson Kaczmarek sobre a nossa pele. Ele é dermatologista formado pela Universidade de Passo Fundo, realizou residência em dermatologia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, também em Passo Fundo, e atualmente atua na cidade de Florianópolis em dermatologia clínica e cirúrgica. Eu admiro muito o Dr. Robinson como profissional e acredito que ele vem fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho com os seus pacientes. Seja muito bem-vindo, Dr. Robinson. Obrigado, muito obrigado. Também adoro teu trabalho, sei que é maravilhoso e obrigado pelo convite. Acredito que temos muito a conversar e eu gostaria de começar te perguntando o que te levou para a dermatologia e também, assim, como é atualmente o trabalho do dermatologista? Certo. Então, a minha história é um pouco curiosa. Eu comecei desde o ensino fundamental, eu queria ser cirurgião plástico, adorava plástica. E durante a faculdade, eu acabei, por acidente, me apaixonando pela dermato, né? Minha avó teve melanoma, minha mãe também teve um câncer de pele no rosto, que teve um impacto forte, assim, na autoestima dela. E na mesma época abriu a Liga de Dermatologia na minha faculdade, teve uma prova seletiva. Eu nem sabia que eu tinha gostado tanto da cadeira, fiquei em primeiro lugar, acabei entrando para a Liga, né? E me apaixonei pela especialidade. Quando eu vi o livro de dermato, tinha se tornado meu livro de cabeceira, daí eu vi que já não tinha mais volta. Entendi. Em qual semestre foi isso? Isso foi lá pelo sétimo, oitavo semestre. Entendi. Isso foi antes do internato ainda. Muito interessante. Uhum. Então, a ideia de conversar hoje sobre a pele, gosto muito de falar sobre a pele e eu acredito que a pele, ela reflete a nossa saúde. Com certeza. E, além disso, ela é nada mais do que a roupa que nós vamos vestir para o resto da nossa vida. Exatamente. Então, não adianta a gente cuidar da nossa roupa, da nossa camisa, calça e não cuidar da nossa pele. Exato. Né? Então, o Dezembro Laranja, que também é essa campanha que se fala muito sobre o câncer de pele e a gente se volta para os cuidados com a pele, ele nos traz isso, esse tema de extrema relevância que é o câncer de pele. Sim. Mas antes de falar sobre o câncer de pele, eu gostaria de entender um pouco melhor sobre a trajetória na dermatologia, assim. Porque as pessoas precisam, os pacientes, eles precisam entender e ter a consciência de por que é importante procurar um dermatologista certificado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Porque não é tão simples. Não é. Né? Como é que é a residência de dermatologia? Então, a formação do dermatologista é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, né? E até para alguns colegas médicos. Perdão. A residência, ela é muito mais complexa. A formação do médico dermatologista é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, né? Além da faculdade de medicina, a gente passa por uma residência, que é a especialização em si, que dura 3 anos. Mas a seleção para essa residência, você sabe, né? Na época das provas ali, é uma das especialidades mais concorridas que tem. Então, já é difícil de entrar nessa residência. E esses 3 anos ali são um período muito intenso de estudos. Não é só dermatologia que a gente estuda durante esse período. No primeiro ano, a gente também passa com os residentes da clínica médica. Então, envolve ali, na minha residência, a gente acompanhava a geriatria, a pediatria, a hematologia, que trata dos cânceres da parte do sangue, a reumatologia, a emergência do hospital, né? E também os pacientes internados no andar, que não eram só da dermatologia. Isso tudo para entender todas as outras manifestações que ocorrem na pele em decorrência de doenças de outras especialidades também. A dermatologia, ela tem essa característica de ser... A pele tem essa característica de ser palco de doenças de outros órgãos também, né? Então, essa formação, ela não é voltada tão somente para a pele,
Então, a gente estuda muito alergologia, imunologia, que tu sabe que não é fácil. Não é nada fácil, pessoal. Infectologia está muito relacionado também. Na reumato e a neurologia são especialidades que têm muitas doenças em comum com as nossas. A própria oncologia também. Na pediatria é uma dermatologia que é um mundo à parte nas crianças, né? Exatamente. A medicina em si, né? Na área da pediatria. Não é um mini adulto. É outro ser humano, parece. É outra medicina. É outra medicina. Com certeza. E, então, essa formação, ela já inicia com essa abrangência muito maior do que somente a pele, né? Depois desse primeiro ano, em algumas residências, em alguns serviços, são 6 meses, né? Desse período na clínica. Aí sim se inicia o estudo propriamente dito da pele mais a fundo. Essa vivência hospitalar de enfermaria, de pacientes internados com outras comorbidades, acredito que nos dê também uma experiência e um conhecimento que se adquire ali, que realmente é muito importante para entender depois, na prática clínica, quando indicar um tratamento, quando identificar uma doença também grave, né? Muda completamente, né, a forma de enxergar o paciente e a forma de entender a origem do problema que está se manifestando ali na pele. Então, é muito importante, sim. Né? E a residência ali, ela tem mais de 8.000 horas de formação. São 60 horas semanais no papel. Tu sabe que passa disso. Não, passa, com certeza. Mais um plantão semanal ao longo de 3 anos. Então, é uma carga horária absurda, sem contar 7.200 horas por baixo do curso de medicina, né? E o estudo, a dedicação... Exato. Que o médico tem para chegar no final ali, que especialmente na dermato, a parte prática é muito importante. Tem que ter paciente, tem que ter volume, casos complexos que a gente só vê nas internações, no hospital, né? Então, porque é uma especialidade muito visual também. Precisa tocar na lesão, precisa ver a lesão, né? Então, não tem como ser uma formação assim simplificada, não existe atalho. Sim. Né? E no teu dia a dia, como é que é atualmente, assim? Quais são as doenças mais frequentes que você trata? Procedimentos que você realiza? Certo. Podemos começar a falar sobre isso. Beleza. Eu ainda não consegui nichar, acho que hoje é uma tendência todo mundo nichar em alguma coisa. Eu amo a dermatologia por completo. Eu amo doenças oncológicas, da parte das inflamatórias também, psoríase, vitiligo, acne, a gente trata muito, né? Rosácea, melasma. Então, eu acabo fazendo tudo, e a parte cirúrgica também, tecnologias, estética também. Mas no dia a dia, as doenças mais comuns, assim, são câncer de pele, né? Psoríase, acne, vitiligo, melasma na população brasileira é muito incidente também. Então, essas acabam sendo as principais demandas que a gente tem em consultório, né? É muito variado. Isso que me faz amar a dermatologia, não tem tédio, né? Porque... Sim, todo dia é alguma coisa diferente, Exato. né? É a especialidade que mais descreveu diagnósticos, né? Porque tudo é visível, né? Então, é mais fácil da gente visualizar o problema e investigar, enfim, e descrever síndromes e dar nome às doenças, né? Entendi. Sim. Beleza, achei muito bom a gente começar a falar sobre isso. E sobre o câncer de pele, então, já que estamos no Dezembro Laranja. O que a gente precisa saber sobre câncer de pele? Então, é um assunto bem complexo, né? E muito importante. Talvez a gente até saia daqui com a impressão de que não abordou tudo, porque realmente é uma coisa que a gente consegue ficar falando o dia inteiro e não chega num final, né? Mas, assim, o câncer de pele, muitas pessoas se chocam no consultório quando eu digo isso, mas ele é o câncer mais comum na população brasileira. Tá? Então, a gente fala muito do de mama, de próstata, dos outros cânceres e tem a sua importância, mas o de pele é o mais comum. E, claro, por ser, como eu disse, né, um órgão que a gente observa todo dia, os pacientes acabam buscando o médico mais precocemente, porque eles estão enxergando, né, aquele problema e acaba que não são tão letais essas lesões. Mas no melanoma a gente sabe que ele é mais agressivo, né? Os tipos de câncer de pele mais comuns são, a gente divide para ficar mais fácil de entender, os cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns e correspondem aí em torno de 95% dos tumores. E o melanoma, ele fica entre 3% e 7% dos casos de tumores malignos da pele. E esse, sim, é o mais agressivo, né? Então, dá pra gente falar um pouquinho deles aqui. Não sei como é que tu quer. Não, maravilhoso. Quando pensamos em melanoma, vem na cabeça direto aquela imagem de uma lesão, margem irregular, né, pigmentada. Nem sempre o melanoma ele tem pigmento, certo? Sim, não. Existe o melanoma melanótico, que apesar de menos comum, também é
é uma variante do melanoma, né? Ele se apresenta como uma bolinha avermelhada, inflamada, como se fosse com os vasinhos assim pontiformes que a gente visualiza na dermatoscopia. Parece muito um melanoma piogênico, não sei se você já teve a oportunidade de ver também. Sim. E acaba sangrando de vez em quando ali, e o paciente acha que, raspei, é uma verruguinha, é um sinalzinho que eu acabei machucando, né? Mas ele nem é a forma mais comum do melanoma, né? Tá. A pintinha escura, geralmente, é a Ela é forma mais comum. frequente. É isso aí. Tá. Então, assim, a gente sempre ensina para o paciente como identificar, né, o melanoma pela regra do ABCDE. Não sei se vale aqui Vamos ensinar. nos explica, por favor. Então, tá bem. O ABCDE são letrinhas que vão nos lembrar as características do melanoma, né? O A é para assimetria, então é aquela pintinha escura que, se eu dividir ela em 4, esses 4 quadrantes da lesão vão ser diferentes um do outro. Então, em vez de ser um círculo redondinho, que nem as pintinhas são, geralmente, ela tende a ser mais assimétrica, né? Nesses quadrantes. O B é de bordos, então em vez de ter aquela bordinha lisa que uma pintinha tem geralmente, ela tem essa borda mais irregular, estrelada, né? O C é da coloração, geralmente uma pintinha, ela é marrom de forma mais homogênea, né? No melanoma não, a gente tem áreas esbranquiçadas, áreas azuladas, pigmento mais castanho, mais enegrecido em diferentes pontos. Isso é uma coisa que chama atenção também. O diâmetro, maior que 5 milímetros, né? Então, de 6 para cima, chama atenção. E a evolução. É uma pinta que surgiu do nada, ou era uma pintinha que eu tinha e começou a crescer, ela era lisinha, ficou arredondada, tá crescendo para cima, né? Para os lados. Então, a evolução. Isso são características de uma pinta que devem chamar a atenção do paciente para ele pensar numa pinta que está se malignizando, né? E o câncer de pele não melanoma também, acho importante a gente ensinar os pacientes a identificarem, né? Tanto o carcinoma basocelular, que é o mais comum deles, é o menos agressivo, ainda bem, né? Mas ele também causa problemas pelo crescimento e tudo mais. Ele pode ser invasor também. Pode. É mais raro, mas ele pode. E o carcinoma espinocelular também, ele é um intermediário ali entre o basocelular e o melanoma, em termos de agressividade. Os dois, né, esses mais comuns do câncer de pele não melanoma, eles tendem a surgir como uma ferida que não cicatriza, uma bolinha avermelhada com alguns vasos que o paciente não tinha antes. Tendem a ocorrer mais em região exposta ao sol, né, então dorso do nariz, região malar, no H do rosto, que a gente chama essa região central e as laterais. Orelha em homem é muito comum, porque o homem não tem o cabelo cobrindo aqui, protegendo do sol, né? No peito, nas costas, então regiões que a gente pega mais sol, né? Então, aquela feridinha que não cicatriza, que surgiu ali há 2 semanas, não vai embora, ou que de vez em quando sangra, né? Ou que formou uma casquinha. Às vezes é só uma mancha rósea que fica descamando, né? E às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico já na consulta, né? Com a dermatoscopia. Então, tem que procurar um dermatologista para avaliar essa lesão. Tá? É interessante que o paciente faça uma revisão das suas pintas, né? Porque muitas vezes é difícil a gente ficar prestando atenção. Acho que cresceu, não sei. Qual seria a recomendação, assim? Isso aí. Pelo menos uma vez por ano seria indicado consultar um dermatologista para quem nunca teve nenhum câncer de pele, né? Para fazer essa revisão de pele. Se você pega muito sol, surfa muito, trabalha na agricultura, pratica esporte ao ar livre ali, né? O ideal é que a cada 6 meses seja visto. Mas o importante é ir uma primeira vez, porque depois o dermatologista, ele avaliando todo esse teu estilo de vida, a tua adesão a protetor solar ou não, ele vai definir contigo, no final da consulta, com que frequência vocês vão poder se ver. Mas para quem já teve um câncer de pele, dependendo do tipo, né, e do momento em que foi feito o diagnóstico, a pessoa pode ser vista de 3 em 3, de 6 em 6, depois de 1 em 1 ano. Então, às vezes, a gente adapta para o paciente, dependendo da história. Mas para quem nunca foi, tem que fazer o importante é começar. Um mapeamento das suas pintas, no caso. Aí, no né? caso de quem tem muitas pintas, ou história familiar do melanoma, existe até um exame que é o mapeamento, né, digital, ou dermatoscopia digital, em que o dermatologista utiliza um dermatoscópio digital acoplado a um computador. O paciente é fotografado em pé, em posições específicas. Existe um software que vai mapear as pintas dele. E depois o dermatologista vai pinta por pinta fotografando e salvando no arquivo daquele paciente, no prontuário eletrônico, né? Todas as pintas. Daí, quando o paciente retorna futuramente para um novo exame, são feitas as fotos na mesma posição.
das mesmas pintas e a acurácia é muito maior, né? Tanto para indicar a retirada de menos pintas, porque a gente consegue ver no computador, é diferente do dermatologista ter visto com o dermatoscópio manual e ter que lembrar como era. Não tem ali a foto, ele consegue comparar. Então, a gente consegue detectar mudanças muito mais sutis também. E sempre, então, ao longo do tempo, quem fez mapeamento tira menos pintas, né? Porque a sensibilidade do exame fica muito maior. E quando tira, é mais assertiva aquela indicação, né? Porque às vezes, fazendo a dermatoscopia manual, a gente indica retiradas de pintas porque a gente não lembra como era, é uma pinta estranha, né? Então, ao longo da vida de quem faz somente a dermatoscopia manual, acaba que o paciente tira muito mais pintas e tem menos diagnóstico de lesões que estavam se transformando, ou névoos displásicos, que são lesões que podem evoluir para o melanoma, né? Sim. Um conceito interessante, assim, que a gente liga muito a dermatologia com beleza e com estética, claro, o que é natural, certo? Mas não podemos esquecer deste outro lado, que são as doenças também, e que no caso de um câncer de pele mais agressivo, pode inclusive reduzir a expectativa de vida de uma pessoa. Né? E uma outra pergunta, o jovem, ele também tem que se preocupar com esse tipo de lesão? Com certeza, né? Tem dados dos Estados Unidos que mostram que o melanoma é o câncer que mais tem crescido, aumentado suas taxas em populações jovens caucasianas, né, de pele branca. É o que mais vem crescendo, assim, entre os jovens, né? Pela maior exposição solar, não adesão à proteção e tudo mais. E outros fatores, porque é multifatorial também, É multifatorial. É genética também, tá envolvida, né? Mas eu sempre digo assim, não é porque não é só do sol que a gente não deve usar o protetor, né? Exato. É justamente pra gente saber o que a gente pode controlar que a gente deve começar a usar o protetor. É que nem quando o paciente fala, eu sou diabético porque todo mundo na minha família é diabético. Não, mas aí você tem que olhar para esse risco e pensar, vou fazer diferente, vou fazer atividade física, vou cuidar da minha dieta para eu também não me tornar diabético. Exato. Dá para mudar o rumo das coisas, né? Exato. E só para ter uma noção do melanoma, quando ele é retirado precocemente, que ele ainda está superficial, e esse é o objetivo do mapeamento ali, né? Detectar mudanças precoces, a sobrevida em 5 anos é de 99%. Então, só 1% dos pacientes vai ter morrido depois de 5 anos desse diagnóstico. Entendi. Quando ele já conseguiu invadir um linfonodo próximo ali da lesão, ou alguma cadeia linfonodal, já vai para 75% de sobrevida. Então, 25 pacientes vão estar mortos em 5 anos, de 100. E quando ele já invadiu algum órgão à distância, isso cai para 25 a 35% de sobrevida. Então, 75 pacientes, na verdade, né? Ou 65 vão ter morrido ali depois de 5 anos. É muita diferença. Né? É impressionante. E extremamente relevante, porque a gente está falando aqui de uma pinta. Sim. Com redução de expectativa de vida e fora as outras, assim, a perda de qualidade, eventualmente um tratamento quimioterápico, né? Oncológico. Enfim, muito relevante. Muito, muito. E considerando esse caminho, eu gostaria de entrar agora no assunto que é a exposição solar. Sim. Vivemos num país tropical. Nós numa ilha. Né? Então, o pessoal gosta. É maravilhoso. Eu acho que o sol é extremamente benéfico até para o nosso humor. Fundamental para a síntese de vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Que é super importante. Inclusive já está relacionado até com olho seco. Já vem se estudando isso, a deficiência de vitamina D. Mas que está relacionada às lesões cancerígenas de pele. Certo. E ao envelhecimento precoce. Quando eu não pego o paciente pelo risco de câncer de pele, eu convenço ele a usar protetor. Sim, eu particularmente imagino... Eu, assim, minha opinião pessoal também. O que adianta laser, botox, preenchimento se você se expõe ao sol, certo? E não usa o protetor solar. Então, eu gostaria que tu nos explicasse qual seria a recomendação correta, os horários, como aplicar o protetor, o que uma pessoa que não sabe nada de fotoproteção necessita saber. Tá, ok. Então, primeiro a gente tem que definir o que é a radiação, né? Essa radiação ionizante que vem do Sol nada mais é do que é a luz em comprimento de ondas capazes de penetrar a nossa pele e causar mutações no DNA das células. Essas mutações que vão fazer com que o risco de um câncer de pele aumente. Porque o câncer de pele ele é uma célula que não conseguiu parar de se multiplicar, né? Porque alguma coisa mudou nos mensageiros lá dentro do núcleo, né? E fez com que essa célula se multiplicasse sem parar. Geralmente, isso é alguma alteração no DNA que ocorreu pela radiação e somada a fatores genéticos e ambientais, enfim.
Então, essa radiação, ela tem diferentes comprimentos de onda. A gente divide ela, claro, são muitos, mas os principais que a gente tem que lembrar são a UVA, a UVB e a UVC, né? A UVA, ela consegue penetrar muito na nossa pele. Então, assim, ela é a que mais degrada colágeno, ela também está envolvida na carcinogênese, que são essas mutações, e ela é constante ao longo do dia. Então, a UVA, ela não respeita essa regra do horário, né? Que geralmente a gente fala, das 9 às 15 horas é o pico da radiação, mas é da radiação UVB. A UVB, ela não penetra tão profundamente a pele. Ela, às vezes, o vidro do carro já é suficiente para barrar ela, tá? Então, a UVB, ela é mais fácil de ser barrada. E o FPS, que é aquele fator de proteção do protetor, ele indica quanto de proteção vai ter para UVB. Geralmente o pessoal esquece de ver o PPD, né? Que ele indica a proteção da UVA. E fica no rótulo ali. Fica no rótulo, tá é o que mais presta atenção, né? Tá. Então, a UVB, ela tem esse pico das 9 às 15 horas, né? Depois ela baixa, mas a UVA, ela segue ali, tá? E a UVC, ela é barrada, né, pela camada de ozônio, geralmente, né? Tá. Essas são as principais. Em relação ao fotoenvelhecimento, tem alguma que seja pior? Sim, a UVA, tá? A gente fala que é, pra lembrar, UV Aging. UV Aging, ótimo. A UVA, ela penetra mais profundamente, então ela chega lá na derme, onde está o colágeno e tudo mais, degrada esse colágeno e acelera e muito o envelhecimento. Muito. Eu acho super impactante aquelas imagens que a gente tem do paciente caminhoneiro que ficou a vida toda se expondo um lado e o outro. É impressionante. Ele foi capa do New England, né? Era um caminhoneiro que andava com vidro aberto. E daí esse lado, que não pega o sol, é uma pele uns 20, 30 anos mais jovem. É impressionante. E esse lado aqui a gente consegue ver o fotoenvelhecimento causado. Exato. Ali principalmente a UVA. Né? Porque ele estava com o vidro abaixado, então a UVB, a UVA passou e a UVB também, né? Entendi. Mas é mais relacionado ao UVA, o envelhecimento. Tá? Então, de novo, no filtro solar eu tenho que olhar qual índice para essa Então, aí o FPS é esse índice que indica a proteção contra a radiação ultravioleta B. As pessoas não entendem exatamente como funciona. Isso é uma forma didática, não é exatamente assim. Mas assim, para entender, existe uma dose eritemátógena mínima, que é o tempo que a Juliana precisaria ficar no sol para ficar vermelhinha, com a pele rosadinha, tá? Digamos que a tua seja 2 minutos. Tá? Geralmente são poucos minutos, assim. Quando você usa um fator 30, isso vai ser multiplicado por 30. Então, vai ficar 60 minutos que você vai ficar exposto com aquele produto ao sol para ficar vermelha, tá? Não significa dizer que se eu pegar um 100 e multiplicar por... e ficar ali 200 minutos, eu vou ficar protegido por mais tempo. Não. Então, todo protetor solar, via de regra, deve ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas, né? Por mais difícil que seja. Isso é complicado. Mas na praia a gente consegue, Com certeza. Obrigatório. Porque existem outros fatores envolvidos. Ali o suor, né? A gente passando a mão, a umidade do ar, interagindo com aquele produto, então ele vai perdendo eficácia, né? Então, todos eles têm que ser reaplicados. E também o PPD, ele se refere à proteção ultravioleta A. O ideal é que o PPD equivale a sempre 1/3 do FPS. Então, se o protetor tem um FPS 30, o PPD dele tem que ser pelo menos 10. Tá? Entendi. 10 para cima. Isso as marcas já cuidam bastante, mas nem toda marca expõe isso no rótulo. Então, quando não expõe, eu já não gosto, né? Certo. O laboratório fala lá, não, nosso PPD é tanto, mas a gente não põe no rótulo. Eu já não gosto. Mas tudo bem. É importante ter essa clareza, né? De informação. Tá. Em relação, tem uma coisa que me chocou muito quando eu me mudei para Florianópolis, que é um absurdo extremo e que eu acho lamentável que ainda exista isso de maneira funcionante no nosso país, tá? Já sei do que tu vai falar. Que são as câmaras de bronzeamento artificial, né? Que o paciente, basicamente, ele entra ali para tomar radiação. UVA. Sem filtro solar. Não, assim, por favor, comente sobre o bronzeamento artificial e o que você acha sobre isso. Eu acho que a gente tá num período muito crítico. Ainda bem que tu tocou nesse assunto, gente. Não tem como não falar sobre isso. Não tem como defender é um crime. É crime. Deveria ser crime. E é crime. Então, as câmaras de bronzeamento são proibidas desde 2009 no Brasil e continuam proibidas. Gente. Porque eu vejo muita gente criando fake news aí que liberaram e tudo mais.
Então, assim, a câmara de bronzeamento, todo mundo conhece aquela cama que o pessoal deita, fica bronzeado, fica com aquele óculos, né? Nem sempre botam óculos e daí Não, eu vou falar sobre o olho depois, mas realmente... Então, essas câmeras, elas estão proibidas justamente porque elas aumentam em até 75% o risco de câncer de pele. E o de melanoma é o principal, tá? O que aumenta o risco. Então, assim, não tem como defender. O que mais mata, no caso. Não tem como defender, exatamente. Não tem como defender. Não tem como defender. Esse aumento ocorre nessa taxa quando os pacientes começam a usar isso antes dos 30 anos. Então, é o que eu digo, assim, para os pacientes que... Eles perguntam em consultas, pode, tá? E alguns já vêm fazendo. Daí eu falo assim, ó, mesmo que liberem um dia, não faça, entendeu? O cigarro é liberado para venda, não significa que tu precisa sair fumando, entendeu? Não tem justificativa para usar. E daí eu já vi, assim... clínicas de estética dizendo que é uma dose segura, que é uma nova lâmpada. Não, gente, não existe, tá? E a gente quase se engana. A gente pode falar depois de formas saudáveis de bronzeado. Ótimo. Todas que envolvem usar radiação para ficar bronzeado não são saudáveis, ponto, não se discute, tá? Mas... me arrepia até falar. Inclusive, a Anvisa agora fechou uma fábrica clandestina delas no início de novembro, em São Paulo. E o Rio de Janeiro, isso me assusta, né? Parece que aprovou a liberação de alvarás para clínicas de bronzeamento. Porém, não quer dizer que seja para usar câmera, né? Então, essas câmeras continuam proibidas. Mas eu já vi gente interpretando de forma errada, está liberado bronzeamento. Não. Eles liberaram alvarás para clínicas de bronzeamento abrirem, mas não para uso de câmaras de bronzeamento, entendeu? Entendi. Pode ser que essa clínica de bronzeamento seja de jet bronze ou de outra coisa, não sei. Mas é uma manobra perigosa, estamos atentos. Não, no final das contas, a pessoa, de certa forma, ela é livre para escolher. Com certeza. Certo? Mas acredito que, como profissionais da saúde que lidam com doenças diariamente e verificamos também todo o risco que isso traz, a exposição. Exato. E esse tipo de prática é vendido de uma maneira saudável, quase engana, certo? Mas assim, não tem como defender. Não tem como defender. E às vezes o paciente reclama do preço do protetor solar, mas paga R$1.000 para fazer um bronzeamento e não tem... E assim, de novo, eu acredito que estamos num país tropical, praia. É bonito estar bronzeado, existe essa cultura do bronzeamento. Fica mais bonito, mais saudável estar bronzeado. Culturalmente a gente acha isso, né? Mas eu acredito que temos formas melhores de nos bronzearmos, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Primeiro eu vou fazer uma coisa que me pega muito. Que tu falou que o paciente é livre para bronzear, tudo bem. Ele é livre para se bronzear, se ele quer deitar no sol, tudo bem. Agora, querer que o governo libere, num país como o nosso, que tem um sistema de saúde público, né? Libere as clínicas de estética para lucrarem com um procedimento que vai aumentar a incidência de um câncer que mata, e mata muito. A morbimortalidade, né, do paciente, que ele deixa de ser funcional, inclusive ele não vai mais produzir em função do tratamento, é muito grande. Liberar esse tratamento para a gente pagar a conta depois, num país que é um sistema de saúde público... Bem preocupante. Eu acho preocupante, e eu não tanto concordo. quanto polêmico também. Porque, mas os Estados Unidos usa... Sim, mas lá nos Estados Unidos você faz o que você quiser, mas a conta da saúde é particular, você que vai pagar depois. Por isso que lá é um país livre nesse sentido, né? Aqui não, todos vamos pagar a conta, né? E não só isso, mas criar a cultura de que tá tudo bem fazer isso. Não tá, né? Aumenta muito o risco de câncer de pele. E é interessante também que são normalmente mulheres, a grande maioria, jovens. Jovens. Então, que a preocupação em relação ao envelhecimento parece muito distante. 20 e poucos anos, por que eu vou me preocupar com o aspecto e as manchas da minha pele quando eu tiver 50? Por exemplo, 60. Isso é uma coisa que eu gosto de explicar para elas, né? É que nem o cigarro. Você pode fumar hoje, vai parecer que tá tudo bem com o pulmão, né? Não vai começar a tossir hoje, nem ter um câncer de pulmão hoje, provavelmente. Mas lá na frente, a pele começa a despencar, né? A flacidez vem com tudo, a perda de colágeno é visível, o apergaminhamento da pele, que é aquele aspecto de papel amassado, é violento. E os tumores começam a brotar, né? A gente tem na dermatologia a definição de o campo de cancerização, que é onde começam a surgir esses tumores, que são áreas da pele que já receberam tanta radiação que começam
começam a ser um terreno fértil para o surgimento dos tumores, né? Então, existem tratamentos para esse tipo de pele que já recebeu muita radiação, muito comum em agricultores, né? Em que começam a surgir ceratoses actínicas, que não são câncer de pele, mas viram se a gente não trata. Pré-cancerígeno. Exatamente. Então, isso começa a aparecer mais tarde, Sim. assim como o preço, né, de usar cigarro, né? Com certeza. Mas temos formas saudáveis de bronzear. Excelente. Vamos comentar, então, sobre Vamos o que comentar. eu posso fazer para ficar bronzeada, já que eu sou muito branca e quero pegar uma cor. Então, eu já disse e vou repetir, assim, não existe bronzeado saudável que use radiação para ocorrer, né? Não dá. Se estão te vendendo alguma coisa que para ficar bronzeado você precisa usar radiação, não é confiável, tá? Os saudáveis hoje em dia são o jet bronze, que é muito conhecido pelas pessoas, né? E também o autobronzeador, que é aquele que passa com a luvinha. Tem uma marca famosa ali que o pessoal usa bastante. O que eles fazem? Tanto o jet bronze quanto o autobronzeador existem de hidroxiacetona na fórmula. É uma substância segura que se usa para oxidar a camada de queratina, a camada mais superficial da pele. E daí vai se formar uma substância parecida com a melanina, que é a melanoidina, e ela vai conferir esse aspecto de bronzeado para a pele, tá? Tem gente que ama o autobronzeador, tem gente que prefere o jet bronze, né? Porque se não ficar bem espalhadinho, assim, o autobronzeador às vezes fica um pouco manchado, o paciente não gosta do cheiro. Sim, né? mas dá uma dica pra nós, assim, como passar bem o autobronzeador e ficar bonita? Procurar hidratar as áreas de apoio, tipo cotovelos, joelhos, punhos, bem antes de fazer a aplicação, né? Logo antes ou um dia antes? Pode ser começar um dia antes e um pouco antes também, tá? E aplicar com a luvinha movimentos circulares, sem deixar acúmulo de produto. Vocês vão ver que o cheirinho fica um pouco mais forte ali, porque vai ocorrer essa reação de oxidação ali da melanina, né? Nas primeiras horas. Mas tanto o jet quanto o autobronzeador, eles duram em torno de 10 a 14 dias e são saudáveis, tá? Pode fazer à vontade. E é um bronzeado bonito. Antigamente, o jet bronze, ele era um pouquinho estranho, ficava muito alaranjado. Ficava alaranjado, me lembro disso. Mas hoje tem alguns não, a maioria deles já ajustou isso, fica bem bonitinho. Com bronzeado, certeza. Né? E lógico, a pessoa pode ir à praia e desfrutar gente, claro. também desses dias de sol, do verão, né? Todo dermato vai pra praia, todo mundo na Por incrível que pareça. Exatamente. Mas assim, com proteção. Com proteção. E nenhum protetor consegue bloquear exatamente 100% da radiação. Então, um pouquinho sempre bronzeia também, tá? O que não pode é, mesmo com protetor, deitar para bronzear no sol. Isso não dá, né? Tá bom. Se você for ali pra praia usando protetor, vai bronzear alguma coisa, assim. Então, não se preocupe. Então, eu gostaria de falar também um pouco sobre os cuidados oculares com o sol. Porque eu acho muito importante a gente reforçar aqui o uso do óculos de sol com a proteção também, com o selo de qualidade, chapéus, guarda-sol, se a pessoa vai ficar também, vai se expor. Isso. Né? A fotoproteção, ela não é só o protetor solar, são as coberturas físicas isso. também. Né? E até 6 meses de idade não se usa protetor solar em criança, é a partir dos 6 meses. E até os 6 meses, então, é óculos, é a abinha, né? A aba do carrinho, roupa com proteção, que é outra coisa legal também, As né? roupas, As né? roupas com com filtro. FPU. Legal. Ela é um tecido tramado de forma a rebater a radiação, então pode lavar à vontade, não vai perder a proteção. E estão cada vez mais acessíveis, né? Antigamente elas custavam muito mais caro, agora a gente encontra até nas lojas de departamento, assim. Ah, maravilha. Dessas mais comuns e boa qualidade, né? Mas a parte do olho eu vou deixar pra ti, né? Pois é, então, na verdade, assim, eu trabalho com córnea e superfície ocular. É interessante que tem vários tipos de paciente em que a gente vê o dano solar acontecendo. Então, tem tanto paciente que às vezes tem até uma queimadura corneana, assim, uma fotosseratite, olho vermelho, dor, lacrimejamento no final do dia, um dia inteiro de praia, pode dar queimadura de superfície ocular, que seria o dano mais agudo, né? E tem vários danos crônicos também. Então, na literatura se vê uma maior incidência de neoplasia de superfície ocular, que é um espectro, né, que se chama OSSN, que em localidades mais próximas ao Equador é muito maior. Sim. Então, aqui entra um espectro de doenças, tanto de displasias, de conjuntiva, que é o tecido que reveste o nosso olho aqui por fora,
doenças epiteliais da córnea, tem um aumento também de catarata, que também é um dano cumulativo. Não é o sol que eu pego hoje que vai ser, né? Então, tem várias coisas. Então, precisamos estar atentos também à exposição solar com relação aos olhos. E é tão simples de resolver, né? Até estiloso comprar um óculos óculos bonito, de sol, né? é super importante. Não Lógico. é melequento que nem protetor, não tem desculpa. Exato. Existe também o pterígio, o famoso pterígio, que nos Estados Unidos é mais conhecido como surfer's eye, que é o olho do surfista, que é aquele tecido, um tecido que cresce por cima da córnea, né? Que está relacionado também à exposição à radiação, olho seco, vento, né? E tudo mais. Então, tem vários cuidados que a gente pode ter. E eu acho muito interessante, eu atendo também muitos pacientes com rosácea. Sim, rosácea ocular. Rosácea ocular também, acabo recebendo muito esses pacientes encaminhados por colegas. Inclusive, existe um tipo de luz pulsada que fazemos na pálpebra, que é próprio para isso, que se descobriu em pacientes com rosácea. Que ajuda muito no olho seco que esses pacientes têm. Isso, a gente usa várias. também. Tem várias alterações, né? E eu queria reforçar também que, em relação ao dano solar, na neve, na água, então, esportes aquáticos também, parece que o efeito da radiação é maior, né? Porque existe uma reflexão, né? Então, como é que esse paciente que faz esporte aquático, um surfista, enfim, pode se proteger melhor também do sol? Então, nesses casos, a gente tem que dar preferência para aqueles protetores que já têm ali uma pré-determinação na embalagem de que são para pele... A gente tem hoje alguns que são para pele molhada mesmo, que o paciente não precisa se secar para aplicar. Que ótimo. Ou aqueles que são físicos, que tem até em bastão, tem uma aderência maior também. Protetores à base de óxido de zinco, dióxido de titânio, que são aqueles minerais, né? Eles existem, assim, para quem pratica esporte aquático, na forma de bastão. Também pode ser usado no dia a dia, mas eles deixam um residual mais esbranquiçado na pele. Aquele que fica branco é o de zinco. É, isso aí. Ele é quase como se fosse aquela pomada de assadura. Uma barreira física. Seria o protetor ideal, é uma barreira física, assim. É como passar lama no rosto enquanto a lama estiver ali, está sendo protegido, né? Ótimo. Mas no dia a dia a gente não consegue usar ele porque ele fica muito esbranquiçado. Sim, não. Os pacientes não seria gostam. para isso, né? Mas para a prática de esportes aquáticos, eu acho que é uma ótima opção, até porque quem está praticando esporte costuma ficar passando a mão no rosto para tirar a água, né? Mas mesmo assim a recomendação é, mesmo que não seja esse tipo de protetor solar, a aplicação, quando se faz atividade física com suor excessivo ou atividades aquáticas, é a aplicação de hora em hora do protetor, né? Porque ali realmente eles não têm uma boa adesão. Não só pela água, mas pelo hábito de ficar passando a mão e tudo mais. Já no dia... Além disso, as coberturas, né? Para quem pratica surf ali e outros esportes aquáticos, existem roupas com FPU, já específicas para isso, né? E onde a roupa não cobre, tem que cuidar. A mão, acho que é muito esquecida, assim. É verdade. Surfista que tem a mão mais envelhecida, assim, dá pra perceber, né? E na hora de dirigir também a mão é negligenciada, né? Mas existem luvinhas com FPU também, fáceis de serem encontradas nessas lojas de artigos médicos. Então... Pra tudo, hoje não tem mais desculpa, né? Outra coisa é o lábio, né? Que eu acho muito esquecido. Homens também, aqui na hélice da orelha, acabam esquecendo muito dessa região. Mas o lábio tem protetores específicos para ele também, né? E aqui pode ser qualquer protetor, né? Mas não esquecer. Não esquecer, certo. Depois eu vou dizer o que eu faço para convencer os pacientes a usarem protetor. Então tá, tô curiosa. Então, eu queria agora falar sobre rejuvenescimento. Certo. Também existe uma procura quase que nunca antes vista para botox, preenchimento, laser. Sim. Tá muito em alta. Tem muitos profissionais fazendo. E logo que eu me formei também, eu gostei muito da dermatologia quando eu passei na cadeira de dermatologia na minha faculdade. Porque assim como a oftalmologia, a dermato, ela é muito visual. Então, você olha e você sabe o que o paciente tem. Eu adoro esse tipo de diagnóstico. É uma delícia. Né? E resolutiva. Basicamente, indicou o procedimento, está resolvido. Ou um tratamento também ali, quando bem indicado, também resolve. Mas, ao mesmo tempo, é uma das áreas mais invadidas da medicina. Com certeza. Então, qualquer pessoa... se acha um pouco dermatologista. Né? Passa isso aqui que minha vizinha passou. Então, assim,
Em relação aos procedimentos, não é diferente. Não, infelizmente. Nós vemos profissionais não capacitados com um curso de final de semana indicando Sim. e realizando procedimentos que têm risco potencial, inclusive. E eu vou falar aqui, particularmente, sobre os preenchedores, tá? Pessoal, existe risco, inclusive, de cegueira com o uso de preenchedores. Né? Então, raros, graças a Deus, extremamente raros na literatura, com poucas descrições, mas que, principalmente no caso de preenchedor de preenchedor de glabela e preenchedor nasal, pode ter risco de trombo, né? E de oclusão de artéria oftálmica e de artérias retinianas, inclusive com cegueira. Tá? Então, sim, existe risco. Inclusive sobre um procedimento também super realizado por não médicos, profissionais não médicos, que é o ultrassom microfocado, ultraformer. Sim. Uma colega minha, oftalmologista, especialista em córnea também, descreveu um caso de uma paciente que ela recebeu, uma paciente com queimadura corneana, É grave isso, né, gente? atrofia de íris e catarata, tá? Em uma paciente que realizou ultraformer. Então, esses procedimentos, eles têm risco. Tem. Eles estão muito próximos, né? Tudo que você vai fazer periocular, você deve conhecer a anatomia dessa região. O olho é uma estrutura extremamente nobre e delicada. Sim. Então, o profissional, ele tem que conhecer a ponteira, o comprimento de onda que vai aquilo ali, usar a proteção ocular, alguma outra técnica também de cuidar o rebordo, os limites anatômicos. Então, eu gostaria que tu fosse, assim, bem enfático em relação a essa questão de procedimentos realizados de forma indiscriminada. Sim. Certo? Porque tem risco. Exato. A gente é acusado de reserva de mercado quando a gente não aprova esse tipo de prática por quem não tem um treinamento adequado. Mas a verdade é que a gente se preocupa com as complicações, né? Até porque quando isso acontece com um profissional que não está capacitado a tratar as complicações, eles fazem assim e o paciente fica desesperado, a verdade é essa. Então, sim, os procedimentos eles não são livres de riscos. Qualquer procedimento na medicina tem risco, né? Tomar um paracetamol tem risco, tudo tem risco, né? Mas nos procedimentos estéticos invasivos não é diferente. E aqui o preenchimento, por exemplo, é o que mais me preocupa, né? Outros conselhos de outras profissões liberam o uso, mas a lei não. Existe a lei do ato médico regulamentando isso, né? Claro que quem está vendendo vai dizer que está autorizado a fazer, mas ainda é uma questão meio nebulosa na legislação, assim. Entendi. A lei do ato médico ainda prevalece e não permite que seja feito, tá? Mas está sendo feito no Brasil, o que a gente vai fazer, né? O que acontece? O preenchedor, ele é um gel, né? O ácido hialurônico, ele é um gel que a gente usa para alterar o volume, seja do lábio, seja de alguma região que a gente queira corrigir no rosto ou até em outros locais. Mas se esse gel for injetado dentro de uma artéria, que é o vaso sanguíneo que nutre com sangue algum órgão, alguma estrutura, para de chegar sangue ali. Então, é como se aquele tecido morresse. Isso pode acontecer no olho, né? A artéria oftálmica, ali a supratroclear, pode causar cegueira, né? E também pode acontecer no cérebro, se isso for colocado num vaso que... quando embolizado, pode causar até um AVC, né? Necrose da pele, se for um vasinho que nutre uma região da pele, essa é muito comum de acontecer em preenchimento de nariz, né? Vários casos nas mídias da necrose, essa. Os mais perigosos são, assim, glabela, nariz, têmpora, né? Tem que ter um cuidado grande. Lábio também, né? E acontece, tá? Sim, acredito que, assim, pode acontecer até mesmo com o mais experiente e graduado dos dermatologistas. Exato. A questão aqui é como manejar a complicação. Exato. O médico dermatologista, ele vai ter a capacidade de referenciar a um colega oftalmologista com urgência, caso necessário. Com certeza. Manejo hospitalar, internação desse paciente. Manejo imediato, né? Imediato. A gente pode usar uma enzima que degrada esse gel imediatamente, fazendo com que volte a circular o sangue ali. Esse manejo imediato, principalmente nas complicações oculares ali, muda muito o desfecho, Exato. né? Então,
Todo dermato que eu conheço tem um amigo oftalmo de sobreaviso, né? Isso. A hialuronidase em consultório, protocolos definidos ali para a ação imediata. Então, como diluir, a equipe de enfermagem treinada, quais medicações administrar, em qual momento, ligar para o oftalmologista, ligar para emergência, enfim, para agir o quanto antes, porque o tempo ali é o que define, né? Sim. Então, essas complicações acontecem com todo mundo. Mas só não quebra prato quem não lava prato, né? Mas a responsabilidade é muito grande, né? E é o médico que vai resolver depois. Vai resolver, com certeza. Né? E assim, me revolta muito aquelas histórias, por exemplo, teve uma profissional, eu gosto de chamar de profissional entre aspas, né? Que foi fazer uma lipo de papada na própria prima, assim, em consultório. Machucou, rasgou a carótida, né? Enfim, teve um sangramento grave. Gravíssimo. Na volta para casa, é óbvio que o marido levou ela numa clínica médica para resolver. Né? Infelizmente não chegou a tempo, mas acaba sempre sendo isso que acaba sobrando para o médico. Então, por isso que a gente se preocupa. A dica é, faça o procedimento com aquele profissional capaz de tratar as complicações, né? Enfim, mas isso vai... E também, uma coisa que vem sendo falada nas mídias recentemente, em relação a esse padrão de beleza, que é, enfim, todos sabemos, né? Se tu quiser descrever aqui para nós, existe até filtro, né, sobre isso. Mas, enfim, esse padrão, ele vem mudando. Tem pacientes te procurando para retirar preenchedores? Tem. Semana passada já tirei mais um. Mesmo? Tem. Então, assim, toda cultura gera uma contracultura, né? A gente vem aí dos últimos anos de todo mundo fazendo preenchimento, porque, né, tava vários profissionais fazendo, enfim. E surgiram os exageros, né? Eu falo, gente, dermatologista faz preenchimento desde a década de 80, né? Não com ácido hialurônico, os produtos foram mudando. Mas nunca se viu o que a gente vê hoje, né? Justamente porque quem está fazendo não tem uma percepção estética adequada muitas vezes, né? Então, surgiram os exageros, né? Triste em alguns casos, até com produtos que não eram os produtos que foram comprados pelo paciente, né? Pagou por ácido hialurônico, colocaram PMMA, então substâncias mais perigosas, enfim. Esse que não tem como tirar, né? PMMA, ele é um preenchedor definitivo que eu jamais faria, né? Enfim. E agora veio essa onda do Quiet Beauty, que é uma beleza silenciosa, que veio da moda, né? Acredito que tenham se espelhado ali no Quiet Luxury, que é olhar para uma roupa bonita, não saber de que marca é. Sim. Mas o Quiet Beauty é mais ou menos por aí. Eu sei que tu fez alguma coisa, eu não tô sabendo o que é, porque não tem exagero. Eu né? adoro isso. Tipo, é o embelezamento. Exato, É o pro-aging. É envelhecer mantendo as características de beleza da juventude, né? Sem modificar as características do paciente. Então, isso... Nossa, a gente tira preenchimento com uma frequência interessante, assim. Gosto de mencionar, porque geralmente esses preenchimentos não foram feitos por colegas, né? Foram feitos justamente em locais que não deveriam estar fazendo. E acaba que os pacientes querem, assim, fugir do exagero hoje em dia, né? E eu acho isso finalmente perfeito, né? Quando eu fazia residência, eu já falava, gente, o ácido hialurônico tem data contada, as pessoas vão cansar. Né? Porque tá demais, assim, não tem como não... E é histórico isso, toda cultura gera uma contracultura, né? Exato. Então, que bom que isso aconteceu, até precocemente achei que ia demorar um pouco mais, né? Mas o que eu não gosto de efeito colateral disso é que muita gente hoje tem medo do preenchimento, né? Justamente pelos exageros e porque... viram, assim, casos de insucesso em que deu problema, né? Com certeza. Existe um Instagram que eu gosto muito, que é o Estética de Risco. Ali eles mostram muito casos de complicações e procedimentos estéticos com médicos e não médicos, né? Porque existe médico ruim, existe médico mal intencionado também, né? Claro que sim. Infelizmente. Mas, assim, não dá pra generalizar. E ali eles mostram as próprias vítimas falando, né? Qual procedimento foi feito, por quem, o que aconteceu. É muito triste de ver. Mas eu acho interessante ter um espaço aberto para isso, porque antigamente... E ainda fica tudo muito encoberto, né? Toda semana a gente fica sabendo ali em off de alguma complicação Não grave. para, E parece que ninguém não chega na mídia o que está acontecendo, sabe? o tempo todo. Isso E uma coisa que eu acho interessante, a pele, ela conta a nossa história. Sim. Então, é bonito ser diferente. Sim. É bonito não seguir padrões. Sabe? Sim, autenticidade, né? Saber valorizar cada a beleza individual. Eu quero destacar isso aqui em mim, eu quero melhorar isso ou amenizar isso que eu não gosto tanto, mas de uma maneira natural. Exato. E envelhecer também com qualidade de vida,
certo? Porque importante. todo mundo vai ficar velho. E não existe problema em envelhecer. Sim. Mas nós queremos envelhecer bem com uma pele saudável. Então, a gente mudou nossa cultura do anti-aging para o pro-aging. Exatamente isso. É envelhecer bem, mantendo as minhas características que eu quero manter. E se quiser modificar alguma, também não é crime, né? Sim. Pode modificar. E só não envelhece quem não chega lá. Exatamente. Certo? Então, envelhecer não pode ser um sofrimento. As mulheres, elas sofrem com o envelhecimento. Tem toda a questão psicológica, a questão hormonal, menopausa, né? Mas acredito que envelhecer... Só não envelhece quem não chega lá. Então, vamos destacar o que queremos e amenizar, né? Coisas que não gostamos. Mas manejar o envelhecimento. Se for uma coisa que lhe incomoda também, as características do envelhecimento, né? Tem gente que não se incomoda tanto com as ruguinhas, com as manchinhas, e tá tudo bem. Né? Não precisa enlouquecer, assim, porque tá todo mundo fazendo, querer fazer também. Existe uma idade para começar a fazer um procedimento? O que uma pessoa, assim, depois dos 30 anos, quer fazer alguma coisa para já começar a se cuidar? Qual seria o número 1? Eu acho que o Botox vai bem para todo mundo, né? Tá. Se é uma pessoa que se incomoda com as rugas, a gente costuma indicar... Não existe um protocolo, né? Não tem um lugar em que esteja escrito, dá para começar a partir de tal idade. Mas a gente prefere, então, um paciente maior da idade, que é capaz de decidir, né? Se ele já tem ruga em repouso, quando não tá mexendo o rosto, já forma algum vinquinho, pode começar, né? Para que elas não se aprofundem tanto e não surjam tantas outras ruguinhas ao longo do tempo. Bioestimulador eu acho que é muito bom também. Tudo que estimula colágeno é bem-vindo, né? O bioestimulador é uma substância que a gente injeta embaixo da pele e ele estimula a formação do colágeno da própria pessoa ali. Estimula o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, a trabalhar naquela região. É um resultado natural, não precisa alterar o contorno, né? Não é como um preenchedor, apesar de ser classificado como um preenchedor. A gente pode fazer ele sem mudar nenhuma característica da pessoa. Protetor solar é a principal anti-idade, né? A gente chega nessa conversa, não adianta. Para quem quer começar a se cuidar, nenhum creme vai fazer tão bem para você aos 50 e aos 60 quanto o protetor que começou a usar aos 20, 30, tá? E nunca é tarde para começar também. Tá, excelente. Mas de procedimentos, assim, bioestimulador, laser também eu adoro muito, né? Os lasers a gente consegue tratar várias camadas da pele, a superfície, tratar manchas. Sou suspeito pra falar, eu amo laser, tu sabe. Sei. E é maravilhoso, realmente. É muito bom. É muito bom, né? porque é uma manutenção. Manutenção, exatamente. E é um resultado tão rapidinho, né? Todo mundo começa a perceber. Em relação ao suplemento via oral, assim, colágeno é muito falado, polêmico. Tu usa colágeno? Que suplementos que tu usa? Não, eu não uso. Não usa? Nada de suplemento. Tá. Então, assim, o colágeno, a gente não tem nenhum estudo hoje que comprove que aquele peptídeo de colágeno ou que aquele colágeno que a gente ingeriu vai parar na pele, tá? Acho improvável que algum dia a gente vá ter isso, porque para saber onde foi parar, teria que ter um marcador ali, né? Nuclear na molécula, pra gente saber que foi parar lá na pele aquilo que foi ingerido. Então... Mas na prática, as pacientes relatam uma melhora no viço, assim? Se relatam, com certeza é placebo, assim, porque... né? Tem gente que gosta e unha e cabelo também. Unha e cabelo também, tá? O que a gente sabe? Não tem nenhum estudo que comprove que ele vai parar na pele. E... existem situações bem específicas que a gente até prescreve, tá? Paciente, por exemplo, que é vegetariano, ele não tem um aporte proteico adequado, né, na dieta dele, e a gente fez ali um bioestimulador do colágeno, um laser para estimular colágeno, então a gente dá um pouquinho mais de substrato para aquele corpo conseguir produzir o colágeno, né? Dá mais matéria-prima para ele por um período determinado, mas... Antes ou depois de fazer o preenchedor? Pode ser tanto antes quanto depois, né? Depende daí do momento que a gente conversou com o paciente, né? Mas a partir do dia do procedimento também não tem problema. Mas são situações bem específicas, assim, paciente vegetariano ou idoso que não come muito, né? Enfim, dá para considerar o uso. Fora isso, hoje, com as evidências científicas que a gente tem hoje, eu não gastaria R$1 com isso. Interessante. Achei super forte, assim, também, né? Porque dá vontade de usar. Se gosta, pode tomar, não tem problema. Mas eu investiria esse dinheiro num bioestimulador de colágeno. Porque não é barato colágeno, né? Não é. Claro que não. É melhor. Uma boa dieta, uma alimentação saudável. Sim, aporte proteico, proteínas ali, carne, leite, ovo, enfim. Maravilha. Uma última pergunta, assim, curiosidade. Em relação à flacidez, a corrida, que hoje em dia é muito praticada, piora a flacidez? Tem evidência disso? Gente, tá todo mundo correndo, né? Eu tô preocupado. Todo mundo correndo.
Todo dia no meu Instagram é mais um novo corredor que eu não conhecia. Então... Eu já corri, mas acaba que pra mim eu prefiro musculação, né? Treino de força. Sim. Mas assim, piora a flacidez? Não, assim, o que existia esse mito, né? Mas tá associado à prática do esporte ao ar livre sem a proteção adequada. E também pode haver uma percepção de flacidez, porque com a corrida o paciente perde peso, né? E com esse emagrecimento também ocorre o consumo de gordura nos coxinhos de gordura do rosto, que são o nosso preenchimento natural, né? Que causa esse efeito jovial, enfim, sustentado no rosto. Quando existe a perda de volume de gordura ali, o rosto dá uma sensação assim de derretimento mesmo. Então, pelo impacto em si ali do pacing, não teria... Você acreditou por um bom tempo que isso acontecia. Interessante. Mas é mais comum de acontecer pelo emagrecimento mesmo, né? Pelo consumo, né, de energia durante o treino. Maratonistas, etc. E para quem faz isso muito no sol, né? E então acaba pegando mais radiação, degrada o colágeno e envelhece. Maravilhoso. Não. Meu Deus, tem muita coisa que eu gostaria de continuar. Tem muito assunto. Acho que vai ter uma segunda edição com o Dr. Robinson. Robinson, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que final de ano, especialmente, as agendas estão cheias. Todo mundo quer o Botox em dia para o ano novo, né? Exatamente. Então, assim, eu queria te agradecer imensamente. Eu te admiro muito como profissional. Eu acho que esse conceito de quiet beauty realmente está com tudo. Então, que tu possa retirar muitos preenchedores inadequados em 2025 e continue praticando a dermatologia dessa forma, assim, atenta, certo? E muito honesta. Também, como eu sei que tu faz, tá? Muito obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço. Eu só vou dizer como é que eu convenço o pessoal a usar protetor, né? Ai, tá, por favor. É a principal entidade que existe, o principal tratamento para manchas que existe, né? E vai te salvar de uma cirurgia de câncer de pele no futuro. Geralmente ocorre no rosto e pode ser mutilante. Então, não tem por que não usar. E é a entidade mais barato que existe também, né? Então, é um bom presente de Natal, tá? Gente, se você não sabe se você não sabe o que dar de Natal, pode dar um protetor solar, né? Que também não é barato. Não é barato e convence a usar. Na prateleira não funciona. E uma última pergunta, que afinal de contas é o nome do meu espaço, desse podcast. Pra ti, Robinson, saúde é pra quê? Pra ter valido a pena tudo no final. Porque uma qualidade de vida mesmo é difícil de desatrelar do conceito de saúde, né? A gente sabe. Quando fica gripado, quando fica mal da barriga, qualquer coisinha já é um estrondo. Imagina uma doença mais grave, né? Exato. Muita empatia, assim, pra quem enfrenta coisas mais graves e segue adiante. Eu acho que quando eu for desafiado, não sei como é que vai ser. Então, acho que é saúde pra ter valido a pena tudo. Maravilha. Muito obrigada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Um ótimo ano novo para todos vocês.